Bem, vamos lá então. Hoje a proposta é uma viagem daquelas para dentro da nossa própria mente. Vamos tentar perceber aquelas forças, sabem? As forças ocultas que nos moldam, que definem o que queremos e, acima de tudo, porquê fazemos o que fazemos. É uma autêntica aventura para desvendar os mistérios do inconsciente. Pois é, alguma vez pararam para pensar no que está mesmo por baixo das nossas decisões do dia a dia? Ou porque é que repetimos certos comportamentos vez após vez? E o mais curioso é que às vezes parece que é contra a nossa própria vontade, não é? Pois bem, a psicanálise, ela dá-nos uma espécie de mapa. Um mapa para nos aventurarmos nesse território tão desconhecido. Ok, mas então, o que é isto da psicanálise afinal? É complexo? Sim, mas podemos simplificar. Pensemos nisto como uma estrutura com dois pilares essenciais. De um lado, temos a teoria, que é, vá lá, o manual de instruções que explica como a mente funciona. E no outro, temos o método, que são as ferramentas que nos permitem escavar, aceder àquelas partes mais escondidas da mente. Pronto, vamos começar então pelo mapa, a parte teórica. É aqui que vamos encontrar os conceitos-chave, a nossa bússola para esta navegação pela mente. E o ponto central de todo este mapa é, claro, o inconsciente. A melhor imagem é a mesma do iceberg, não é? O inconsciente é aquela parte gigante que está debaixo da água, que não vemos. É uma zona da nossa mente que está sempre a trabalhar, mas fora do nosso radar, só que tem uma influência gigante nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, em tudo o que fazemos. É como se fosse o realizador que está por trás das câmaras a ditar a cena. Agora, um outro conceito fundamental neste mapa é o famoso complexo de Édipo. Basicamente, estamos a falar de um momento super importante na infância. É aquela fase em que se formam as nossas primeiras grandes relações de amor, de ciúme, de rivalidade com os pais. E a forma como cada um de nós passa por isto, uau, deixa marcas para a vida toda. Influencia tudo, desde as pessoas por quem nos apaixonamos até à forma como lidamos com a autoridade. Mas o que é que nos põe em movimento? O que nos faz levantar da cama? A psicanálise fala de pulsões. O que é isso? Imaginem uma espécie de energia interna, uma força bruta que nos empurra para a ação, para satisfazer os nossos desejos mais básicos. É, no fundo, o motor que nunca se desliga dentro de nós. Claro que estas pulsões todas acabam por gerar conflitos, não é? Conflitos dentro de nós e conflitos com o mundo lá fora. E para lidar com toda esta tensão, a nossa mente é muito engenhosa, ela cria estratégias. São os chamados mecanismos de defesa. Por exemplo, a projeção é quando vemos nos outros um sentimento que na verdade é nosso. O recalque é quando a mente empurra para debaixo do tapete uma memória que dói demasiado. E a sublimação, que é fascinante, é quando pegamos nessa energia e a transformamos em algo criativo, como arte ou música. E atenção, esta teoria não é uma coisa que ficou parada no tempo, de todo. Depois do Freud, que foi o pioneiro, apareceram outros pensadores incríveis, como o Lacan, a Melanie Klein, o Winnicott, e eles pegaram nestas ideias e levaram-nas muito mais além. Acrescentaram camadas, novas perspectivas, e enriqueceram imenso tudo isto. Ok, já temos o mapa, mas de que serve o mapa se não tivermos as ferramentas para explorar o terreno, certo? Então vamos a isso. Vamos ver como é que esta teoria toda ganha vida na prática clínica. Basicamente, o método apoia-se em algumas técnicas que estão todas ligadas. Primeiro, a associação livre. É simples. A pessoa é convidada a falar sobre tudo o que lhe vem à cabeça, sem filtros, sem censura. A ideia é deixar o inconsciente falar. Depois, os sonhos. Os sonhos são vistos como a autoestrada para o inconsciente, cheios de símbolos e mensagens. E, por fim, a transferência. Isto é crucial. É quando o analista percebe que a pessoa está a repetir, ali na relação com ele, padrões emocionais antigos, muitas vezes da infância. E para que é que serve isto tudo? Qual é o grande objetivo? É só isto. Trazer o que está escondido no inconsciente para a luz da consciência. Porque a partir do momento em que se torna consciente, a pessoa pode olhar para aquilo, pode entender e pode dar-lhe um novo significado. É o que se chama ressignificar. E quando isso acontece, é possível finalmente quebrar aqueles padrões antigos que só trazem sofrimento. Claro que esta viagem não é para se fazer sozinho. A figura do analista é a bússola, é o guia. Mas qual é exatamente o papel dele ou dela nisto tudo? É isto. O analista não julga, não se surpreende, acolhe. Esta postura é tudo. A escuta tem de ser completamente neutra. Não é um amigo que vai dar conselhos, não é um juiz. O papel é, acima de tudo, criar um espaço de total segurança, onde a pessoa se sinta à vontade para ir a todos os cantos da sua mente, sem medo.
Há uma citação antiga do dramaturgo romano Terêncio que capta isto na perfeição. Sendo eu humano, nada do que é humano me é estranho. É exatamente este o espírito. Para o analista não há temas tabu, a pessoa tem de sentir que pode levar para ali tudo. O mais estranho, o mais perturbador e que vai ser sempre recebido com aceitação e nunca, nunca com julgamento. Ok, mas e na prática? Fora do consultório, como é que isto se aplica no nosso dia-a-dia? Bem, estas ideias podem ser um excelente ponto de partida para uma jornada pessoal, uma jornada de autoobservação. Vamos a um exemplo muito simples para percebermos a ideia. Imaginem uma pessoa que chega sempre, mas sempre atrasada às sessões. Visto de fora, é só desorganização, um mau hábito. Mas um olhar psicanalítico vai mais fundo. Será que este atraso não é, na verdade, um ato inconsciente, uma forma de resistir ao processo, de evitar falar de alguma coisa mais dolorosa que se calhar ia aparecer naquele dia? É disto que se trata. A psicanálise ensina-nos a ler nas entrelinhas, a ler o que não está a ser dito com palavras. E esta forma de olhar para as coisas pode ser trazida para o nosso cotidiano. Começar a prestar atenção aos nossos próprios padrões, aos comportamentos que se repetem, analisar aquelas reações emocionais que às vezes parecem desproporcionadas, tentar ler um bocadinho para lá do óbvio. Estes são os primeiros passos, pequenos passos, para nos compreendermos um pouco melhor. E pronto, chegamos ao fim desta pequena viagem, que na verdade pode ser só o começo de uma outra muito maior. E por isso a pergunta que fica no ar é esta. O que é que o nosso inconsciente anda a tentar dizer-nos? Através dos nossos sonhos, dos nossos erros, dos padrões que repetimos sem querer. A busca por essa resposta, bem, essa pode ser a aventura mais fascinante de todas.